Fala galera do YouTube, tudo beleza? Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, caso você não tenha visto ainda esse vídeo, em que a gente explica todo o passo a passo, bem certinho, de como executar, como calcular corretamente uma escada com viga central, escada espinha de peixe, escada com vão livre, ou seja, como você fala aí na sua região. No vídeo de hoje, a gente vai explicar passo a passo de como executar corretamente a armação de uma escada com viga central, que tem vários passos importantes e que a gente não pode negligenciar. Então, vem comigo depois da vinheta. Antes de tudo, eu queria pedir a sua ajuda. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aqui embaixo, pois o like é o combustível para o YouTube cada vez mais divulgar os meus vídeos para outras pessoas que talvez precisem dessa ajuda ou queiram saber um pouco mais, algumas dicas, macetes, alguns truques bem legais sobre a construção civil. Como vocês podem perceber aqui, então a escada já está pronta, já está montada. Amanhã vai ser a concretagem dessa escada, então a gente já executou todos os reforços, todos os escoramentos e toda a armação de acordo para não dar problemas aí na concretagem. O primeiro detalhe super importante na execução dessa escada é referente à largura da viga central. A largura da viga central, por ser tudo escadas em balanço, as escadas vão tentar torsionar essa viga central. Então, para nós combatermos a torção, nós temos 4 opções. Primeira, largura da viga, que é uma das mais eficientes. Então sempre eu tento trabalhar e partindo de vigas de 20 centímetros de largura, para combater bem essa torção, tá? Nunca trabalhe com vigas estreitas aí com 15 centímetros. Segundo, aumentar o FCK do concreto. Como nessa casa aqui nós vamos trabalhar tudo com FCK 30, não tem como a gente aumentar muito o FCK para 35, 40, que seria uma questão aí antieconômica para o nosso cliente. Então FCK de 30, né? Terceira opção, nós trabalharmos, pessoal, com armaduras de pele na viga. Como vocês podem perceber aqui, a gente até botou só uma barra lá embaixo, tá? Uma barra de pele, tá? O ideal é sempre trabalhar com no mínimo uma barra de pele na lateral dessa viga para também combater a torção, tá? Ou armadura de costela, como muitos falam também. E a quarta opção seria nós reduzirmos o espaçamento dos estribos. Eu sempre trabalho com essas vigas aqui com espaçamento a cada 15 centímetros. Obviamente que cada caso deve ser calculado, mas normalmente aí estribos a cada 15 ele combate muito bem a torção. Então esses 4 cuidados nós tomamos. Sempre cuidem essas informações que essa viga central aqui é a principal para a execução da escada. Só lembrando que nós trabalhamos com 35 centímetros dessa viga principal pela questão do nosso pré-dimensionamento. Nós temos 3 metros do início da nossa escada até o final, lá na viga de fora, onde essa viga principal se apoia na viga de fora do nosso patamar. 3 metros. Então, 10% de 3 metros seria uma viga de 30 centímetros de altura. Eu já expliquei sobre essa questão de pré-dimensionamento dos 10%, vou deixar o card aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição, que eu explico todo o passo a passo, o que é essa questão dos 10%, tá? E nós trabalhamos então com 35 centímetros pela questão estética, né? O mínimo seria aí 30 centímetros, trabalhamos com 35. Eu acho que uma viga mais alta dá um casamento, uma harmonia melhor na arquitetura dessa escadaria com a viga central. Outro fator que nós devemos cuidar, que a viga central, ela sempre acaba estrangulando a cabeça dela lá no final, dependendo da forma que vocês executam ela. Nesse caso aqui, normalmente a gente faz esse efeito da viga entrando por debaixo e morrendo no patamar da nossa escada. Então, o que nós devemos cuidar? O patamar obrigatoriamente deve ser um patamar maciço, muito bem armado, para dar a resistência suficiente na cabeça dessa viga e ela conseguir se embutir lá naquela outra viga que tem lá. Então nós temos uma viga lá de 20 de largura, uma laje maciça de 10 de largura e todo esse emaranhado de ferro tem que dar uma boa resistência para a viga dar uma resistência, um agarramento, uns ganchos bem legais e o patamar também dar uma boa de uma resistência. Outra questão, que a maior esforço nessa viga, nesse sentido aqui, é na cabeça da viga. Como vocês podem perceber aqui, a gente colocou uma barra de meia aqui para dar o esforço na cabeça dessa viga aqui, que é onde a gente estrangula, né? E depois o patamar daria resistência. Esse patamar tem função muito importante estrutural. Mas lembrando, cada caso é um caso, então vocês devem calcular e saber qual o caso que vocês estão lidando. Cuidem também com os ganchos, pessoal.
gancho na construção civil é muito importante. Percebam aqui que a gente faz todos os ganchos aqui adentrando para dentro da viga e dando esse travamento necessário para essa viga. A mesma situação dessa viga acontece nessa outra viga aqui do lance da escada. Nesse caso aqui nós temos uma pequena diferença. A gente precisa garantir, nesse caso meu aqui da escada, o perfeito engastamento lá em cima dessa escada na viga. Então essa viga aqui é a mesma situação, com armadura de pele, estribos a cada 15, mas os ganchos lá nós temos 6 barras de meia, dando o correto engastamento na viga superior lá. Lembrando que essa viga também foi armado para torção, tá? Porque aqui embaixo a gente tem o estrangulamento completo da viga aqui embaixo, ela morre aqui embaixo no patamar já. Então aqui embaixo não tem quase rigidez nenhuma dessa viga. Então ela praticamente ela tá só apoiada nesse patamar. Então o patamar obrigatoriamente é maciço para dar a rigidez suficiente para essa viga. Então esse fica o detalhe. A gente também acaba reforçando e dando uma rigidez um pouco maior nesse elemento aqui, para ele dar o apoio legal. Mas o que vai resistir vai ser o engastamento lá em cima e o apoio aqui embaixo. Então nós temos que cuidar muito com a resistência desses elementos. Como eu havia comentado, então, essa viga superior aqui do último lance nessa escada, ela se engancha nessa viga aqui. A gente já previu os ganchos aqui, tá? Isso aqui a gente não pode negligenciar, tem que ter gancho, tá? Tem 6 ganchos aqui com barras de 10 milímetros enganchando nessa viga superior. Essa viga superior também vai ter um pouco de torção, então foi dimensionada a torção, tá? E por preciosismo meu, esses 2 últimos degraus aqui, tá? Eu acabei travando ela dentro dessa viga lateral. Então esses degraus aqui também vão dar uma sustentação para a escada. Eu calculei isso, né? Eu acabei largando essas barras aqui de 10 milímetros, tudo com gancho para dentro dessa viga. Então, bem dizer, esses 2 últimos degraus aqui não vão trabalhar, bem dizer, com balanço, né, ou com torção, porque eles vão estar enganchados nessa viga e nessa viga de baixo. Outra questão, nós devemos cuidar muito na armação dos nossos pisos, dos nossos degraus. Nesse caso aqui, a gente armou tudo, as escadas aí com ferro 10 milímetros, porque a gente tinha bastante ferro 10 sobrado na obra. Então foi uma opção nossa em obra. Mas eu sempre gosto de trabalhar essa armação superior aqui dos nossos pisos, dos nossos degraus, com ferro 8 milímetros, que fica melhor fazer as dobras e os ganchos da escada. Então, como vocês podem perceber aqui, a gente utilizou a armadura de 10 milímetros ou 3/8 na face superior e face inferior na armação desse degrau. Já vou explicar o porquê desse tipo de armação, mas um ferro de 8 milímetros aqui supriria tranquilamente as questões aí de segurança, né? Com 4 barras de 8 milímetros, pessoal, 3 já daria ok, porém eu gosto sempre de trabalhar com 4. Distribui um pouco melhor aqui as barras, normalmente em degraus aí de 28 centímetros, que é o padrão que a gente parte aí de um dimensionamento, né? 4 barras estaria ok. Então, eu aqui trabalhei com 3 barras de 10 milímetros na face superior. É bem importante ele ficar posicionado na face superior do degrau, tá? E como vocês podem perceber aqui, eu utilizei uma treliça pop. Por que eu botei essa treliça pop? É tipo como se fosse um espaçador, então eu consegui trabalhar com uma altura legal. O degrau tem 10 de altura e essa treliça tem 8. Então eu consegui deixar com uma capa de 1 centímetro de altura aqui e 1 centímetro no outro lado. Então a treliça serviu como uma base para mim armar os ferros. Outra questão. Temos que fazer o gancho na ponta. Isso aqui é bem importante, ter o gancho pelo menos uns 5 centímetros na ponta da escada. E o mais importante de tudo, que vários negligenciam. Pessoal, se lembra que eu comentei que essa viga vai ter torção? Por quê? Porque esse ferro aqui, o negativo superior, ele tem que entrar com gancho lá para baixo. Percebam que todos, ó, tem gancho para baixo, tá? Isso é importante, porque a gente tá pegando e engastando essa base do degrau para dentro da viga. Isso vai causar uma torção na viga, por isso a viga é formada a torção. Mas por que a gente joga para dentro da viga e não transpassa só a ferragem como muitos fazem? Porque é o seguinte, se você passar o ferro só por cima para o outro lado, tu vai acabar gerando a tensão que tu tá pisando aqui, tu vai transferir para o outro lado do degrau. Então, se tiver 2 pessoas subindo, você vai perceber o degrau trabalhando. E não é isso que eu quero. Armando assim para dentro da viga, tu transfere essa tensão, esse esforço para dentro da viga e tu não sente o degrau trabalhar. Então esse gancho é bem importante, tá? No mínimo é um gancho de 30 para dentro, porque vai ter bastante tração aqui, bastante torção nesse degrau. Então isso é importante. Não transpassem fora. Nos 2 lados, então,
eu joguei para dentro da viga e fiz uma amarração aqui, beleza? Isso que pode ser feito, mas a gente acaba transferindo essa torção e o esforço do degrau para dentro da viga. Aí eu acabei posicionando aqui um estribo, ó, por cima, mas isso aqui só é uma base para quê? Para quando nós concretarmos esse degrau aqui, ou essa ferragem, não afundar para dentro. Porque isso aqui tem que ficar na face superior, ele não pode ceder para baixo. Isso aqui é negativo, senão ele vai acabar se tornando positivo. Essa ferragem aqui de baixo, vocês podem perceber que tem mais uma aqui embaixo, tá? 2 barras de 10 embaixo. Por que eu trabalhei com isso? Vários engenheiros vão dizer aí que eu estou desperdiçando material. De certa forma, sim. Tecnicamente, a gente precisaria só em cima. Porém, esse degrau, dependendo da situação, se for uma pessoa muito pesada, ou dependendo da situação que a gente subir correndo, esse degrau ele acaba dando vibrações, tá? E essa armadura aí embaixo, ela acaba diminuindo essa questão da vibração, ele dá mais rigidez para o degrau. Então isso que é uma questão minha, particular minha, eu gosto de trabalhar com 2 barras embaixo para dar um pouco mais de rigidez para o degrau, diminuir um pouco a vibração e no mínimo 3 barras em cima, 3 de 10 ou 4 de 8 milímetros. Essa aqui é a armação correta, beleza? Tem que ser armado assim. A mesma coisa, então, eu fiz aqui tudo com barras 10 milímetros, eu trabalhei com algumas 8, eu tinha alguma coisa de 8 aqui na obra ainda. Trabalhei com uma treliça aqui, uma outra treliça lá na ponta, uma treliça aqui, para nós conseguirmos fazer a malha superior e uma malha inferior. Eu tinha que dar rigidez nesse patamar para eu conseguir dar sustentação para essa viga, como eu acabava degolando essa viga aqui nessa posição e degolando nessa outra posição. Então, lembrando, essa viga armada aqui, que é uma viga de 15 por 20, ela é bem pequena, tá? Eu tive que também trabalhar ela a torção, então tive que trabalhar com a armadura de pele nessa viga e tive que trabalhar com o estribo a cada 15 para dar uma boa rigidez e o patamar dar sustentação para as 2 vigas dos lances da escada. Esse modelo de escada fica bem densa a armadura, isso é normal, ainda mais que eu trabalhei com barras de 10 milímetros nessa escada, tá? Aqui eu já tinha previsto os arranques da escada, a gente não vai conseguir ver porque tá bem densa essa armadura aqui, juntou tudo aqui no final, onde degola essa armadura aqui, onde diminui a viga, né, a seção da viga. Então eu tinha posicionado já 4 barras de meia polegada ou 12,5 milímetros aqui na laje, na viga da laje, prevendo esse encaixe aqui da nossa viga para dar uma boa sustentação. Isso aqui é bem importante, né? Nós temos que dar boa sustentação no arranque e boa sustentação lá em cima onde ele se engancha na viga. Esses ganchos aqui se fazem muito importante. Eu acabei trabalhando com alguns pregos aqui para travar essa treliça, porque quando a gente pisava no meio, acabava levantando a treliça. Então eu quero manter o posicionamento exato dessa armadura, que é a mais importante, digamos assim, do nosso degrau. Então isso tem que ficar num posicionamento legal. Então a gente tem que cuidar bastante nessa questão da execução e o posicionamento dessa armadura negativa da escada. Outra questão particular minha, como essa escada é em concreto armado e a parede, eles trabalham, digamos assim, de forma diferente, provavelmente poderia dar uma juntinha de dilatação aqui no lado, tá? A gente botaria o nosso granito e poderia dar uma mínima frestinha quando vê uma pequena fissura, tá? Eu não queria isso. O que eu fiz? Eu acabei pinando barras com sicadura, tá? Eu gosto muito de utilizar o sicadura dentro da parede, para acabar dando um maior travamento da estrutura na parede, tá? A parede não vai dar sustentação, mas eu quero que a estrutura se trave, ou a parede se trave na estrutura, para não dar junta. Esse que é o resultado final da nossa escada. Acabamos de desformar e eu gostaria de mostrar para vocês a qualidade que a gente chegou na execução dessa escada. Percebam que todos os degraus a gente conseguiu manter uma ergonomia, que isso é uma coisa que eu sou bem crítico. Nós temos que manter a proporcionalidade nos degraus e principalmente também a desforma manteve uma qualidade muito boa. A gente não ficou aí com um degrau muito irregular, depois só nós virmos com revestimento. Outra questão que eu queria mostrar para vocês é essa questão da vinca na desforma que a gente fez. Percebam que a gente deixou aí uns 5 centímetros para dentro, tá? Para nós corrermos a fita de LED depois por baixo. Essa escada aqui, como eu já mencionei, a gente vai ter um sensor de presença, ou seja, para subir ou para descer, ele ligará automaticamente as fitas de LED, e esse detalhe aqui dessa vinca aqui na viga e no nosso degrau é bem importante na hora da forma, para nós conseguirmos posicionar corretamente a nossa fita de LED. E a questão mais importante que eu tentei mostrar para vocês referente à armação dessa escada, essa escada ficou sem vibração nenhuma. Percebam quando eu pulo,
ela não vibra. Isso é em virtude da armação correta. Então fica o alerta para vocês, na escada de vocês armarem corretamente, para evitar essa vibração que é muito chata e também poder dar uma fissura em cima do seu degrau. Porque depois você bota o acabamento em cima e ele vai fissurar no acabamento. E a questão mais legal dessa escada é a questão da amplitude que ela consegue dar. Perceba que esses detalhes dos degraus e da viga, ele acaba dando maior amplitude nos ambientes. Diferente da escada normal, que ele fica o fundo liso, ele acaba dando uma fechada maior. E esse é um dos grandes detalhes também que eu gosto muito desse sistema de escada. Galera, o vídeo sobre escada com viga central era esse. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do passo a passo desde a montagem da nossa forma até a execução da nossa ferragem. Fiquem ligados no nosso canal que a gente vai fazer então um novo vídeo só sobre acabamento e como vai ficar a nossa iluminação da nossa escada. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima, pessoal!